Nesse vídeo eu vou te mostrar como você monta a tua estrutura de treino. A estrutura de treino nada mais é do que a organização do seu treino a longo prazo. O que acontece muito, o que aconteceu comigo e eu vejo acontecendo repetidas vezes. A pessoa entra na musculação, ela tem os primeiros resultados, ela estagna, aí depois ela começa a buscar os melhores exercícios, os melhores métodos, ela começa a buscar coisa, começa a buscar detalhe, quando na verdade o grosso, a base, não foi construída e é exatamente por falta dessa construção de base que essa pessoa não tem resultado. Aí ela começa a fazer cagada, se frustra com a musculação e acha que aquilo não é pra ela. Ou, na pior das hipóteses, ela começa a usar bomba, faz tudo errado e acaba tendo um efeito bola de neve, né? Tentando usar cada vez mais bomba para suprir um treino ruim. Para isso não acontecer com você, eu quero que você tenha um treino bom. Para ter um treino bom, você precisa de uma programação de treino, você precisa de uma organização do teu treino. E o objetivo nada mais é do que garantir resultados sólidos e progressivos. O teu resultado ele tem que ser progressivo ao longo do tempo. Você não pode ficar se comparando a cada semana, a cada mês. Você tem que se comparar a blocos grandes de tempo. Pelo menos, no mínimo, 3 meses. Né? De 12 a 14 semanas precisa ser a sua comparação. Cara, eu acredito tanto nisso, né? Eu boto tanta fé no que eu estou falando para você, que hoje eu não tenho na minha consultoria planos menores do que 3 meses. Porque menos de 3 meses eu não consigo entregar um bom resultado. Eu não consigo, você vai entender o porquê. A sua programação de treino, ela deve ser baseada na tua vida, na tua dinâmica. Ou seja, você precisa montar uma programação que se encaixe com as suas obrigações do dia. Não dá para você tentar montar a melhor programação de treino quando você não consegue ser consistente nela, ok? Então, sabendo disso, eu vou te passar a programação de treino, o método que eu utilizo com os meus alunos para gerar o resultado que eles têm. O método é o método Forja, ok? Eu dei esse nome porque faz muito sentido, né? Dentro da musculação, a gente está forjando o nosso corpo. A gente está construindo o nosso corpo. Nada acontece sem esforço, nada acontece de forma aleatória. Então, pensando nisso, ó, eu dividi em 3 fases. A primeira fase é a fase de ajuste. A segunda fase é a fase de base. E a terceira fase é a fase de construção. Elas estão interligadas, você precisa sair de uma para ir para outra, para enfim chegar na última, que é a construção. Mas não pense, por exemplo, eu estou no ajuste, quer dizer que eu não estou construindo nada. Não, você está. Só que na fase de ajuste, o foco, todo o direcionamento vai ser para ajuste. Na fase de base, quer dizer que eu não estou construindo, eu não estou ajustando? Está, mas o foco está na base. Então imagina como aquelas bolinhas, sabe quando eu jogava, como é que chama aquele joguinho de futebol? Eu não jogava o FIFA, eu jogava o outro, PES. Sabe aquela escala que tinha dos jogadores, né? Era uma bolinha, né? Aí, por exemplo, a velocidade, aqui tem mais e força aqui tem menos. Imagina isso aí, imagina um triângulo, né? Em cada um das etapas ali, tudo vai estar sendo desenvolvido, mas o foco vai estar em algum dos pontos, em algum desses 3 pontos. Na fase de ajuste, como o próprio nome sugere, é fase de ajuste. Então esse ajuste, ele é um ajuste metabólico, um ajuste estrutural e um ajuste comportamental. Esse ajuste metabólico é para estar resolvendo, para estar ajustando, regulando os teus hormônios e regulando a perda de gordura. Porque quando você tem gordura, excesso de gordura, e o que é excesso de gordura? É quando teu abdômen não está aparente. Isso é um excesso de gordura. Sabe aqueles vãos laterais do abdômen? Quando você não tem aquilo, você está com excesso de gordura. E eu recomendo que você perca isso antes de qualquer coisa. Porque a partir do momento que você tem um excesso de gordura, o teu corpo ele fica inclinado a acumular mais gordura. Gordura chama gordura. E a otimização metabólica, né, esse ajuste metabólico, ele vem a partir do momento que você perde gordura e começa a aumentar a tua massa muscular. E tem o ajuste hormonal também, você precisa saber como estão os seus hormônios, como está o seu corpo internamente. Aqui eu peço alguns exames específicos, exames bem básicos para saber, né,
como é que está o lipidograma, como é que está o hemograma, como é que está a glicemia dessa pessoa. A partir disso, está fazendo as manobras para estar ajustando isso aí, os seus marcadores. Você precisa de saúde para ter força. Você precisa de saúde e força para desenvolver o teu estético. Tá? Então, não dá para você sacrificar um em detrimento do outro. Além do ajuste metabólico, existe o ajuste estrutural. Se você tem a postura ruim, o teu resultado vai ser ruim. A tua postura ela impacta diretamente no seu treino. Acontece muito com o homem, principalmente quem trabalha muito tempo sentado, né? Assim como eu, inclusive. Se você tem o teu ombro rotacionado aqui para frente, tá vendo? Sabe aquele ombro para frente? O que acontece é o seguinte, ó, ombro para frente, pescoço para cima. Isso aqui é a postura de quem digita muito no computador. Ou quando a pessoa fica muito tempo no celular, né? Ela fica com essa postura aqui. E essas duas posturas, ela tem características bem semelhantes. Por quê? Ela projeta o teu ombro. Tá difícil de enquadrar aqui. Aí. Ela projeta o teu ombro para frente. Ela deixa o seu peitoral encurtado. E ela deixa as suas costas muito alongadas. E o que isso gera? Se o teu peitoral está encurtado, ele não consegue alongar, por exemplo, para fazer um movimento supino. Aí o teu ombro, ele acaba compensando, o teu ombro ele acaba rodando. E isso gera dor articular no teu ombro fazendo supino. Se você sente dor fazendo supino, das duas uma, ou a sua técnica está ruim, ou a tua postura está ruim. Aí eu falei da musculatura das costas também, né? Ao contrário do peitoral, como né, você fica sempre aqui, ó. Quando eu faço isso, minha musculatura das costas abre, ou seja, ela alonga. E a partir do momento que ela fica muito alongada por muito tempo, eu perco a capacidade de contração, eu perco a capacidade de ativar essa musculatura. E o que acontece? As minhas costas ficam lisas, né? É muito comum, a pessoa desenvolve a parte da frente, desenvolve o peitoral, o ombro e braço, mas as costas está muito lisa. Isso aí é falta de contração muscular, é falta de capacidade de gerar contração. Então, você precisa ajustar a tua postura antes de pensar em desenvolver um bom superior, uma boa caixa torácica. Senão não adianta, não vai desenvolver. E por fim, mas muito importante também, é o ajuste comportamental. Porque se você não tiver a tua rotina extremamente regulada, você não consegue manter o que você precisa fazer por muito tempo. E aqui você precisa de tempo. Lembra que eu falei para você? São no mínimo 12 semanas. E cara, é muito difícil você sustentar, fazer as mesmas coisas de forma progressiva, colocar intensidade quando você não tem rotina. E essa rotina, de forma superficial, é horário. Você precisa acordar nos mesmos horários, se alimentar nos mesmos horários, treinar no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Isso todos os dias, de domingo a domingo. Ah, Gabriel, como eu vou fazer isso? Cara, você precisa ajustar. Dá um jeito para fazer isso. E se você não está disposto a saber isso, saiba que você está comprometendo o esforço que você está colocando nos seus treinos. Você está perdendo de ter resultado por conta disso. Então ajuste a sua rotina e ajuste os teus horários. Então essa fase inicial é uma fase de ajuste para corrigir essencialmente esses 3 pontos. Os pontos metabólicos, os pontos estruturais e os pontos comportamentais. O foco de toda a periodização aqui, por exemplo, é com alongamentos, eu corrijo a postura. Com fortalecimentos específicos, principalmente de ombro, né, para corrigir essa postura da parte superior. E de glúteo, para eu estar melhorando, por exemplo, uma dor no joelho que você sente, uma dor no quadril que você sente, é fortalecendo e alongando o teu glúteo. Então terá muito exercício focado nessas 2 regiões, não necessariamente musculatura, mas nessas 2 regiões. A partir do momento que eu ajusto, eu estou com o meu metabolismo legal, eu estou com a minha estrutura legal, eu estou com a minha rotina, né, os meus comportamentos bons, aí eu posso estar avançando. Se você negligencia essa fase, cara, imagina uma pirâmide. A base da pirâmide é isso aqui. Se a base da pirâmide ela não é larga, ela não é estruturada, uma hora vai dar ruim. Muito provavelmente lá na frente você vai estar estagnando, você vai estar se lesionando e é por conta dessa base. Essa base ela precisa ser muito, mas muito sólida.
Demore o tempo que você precisar aqui, ó. Demore os próximos 3 meses só trabalhando essa base. Mas desenvolve essa base, você vai ver que seus resultados serão exponenciais a partir daqui. Trabalhei nessa fase de ajuste, corrigi tudo que tinha para corrigir. Agora eu venho para a fase de base. Criar base nos seus exercícios, criar base nos seus treinos. É desenvolver técnica, é desenvolver força, desenvolver estabilização nas suas articulações, para que você não se machuque, para que você aguente levantar carga. Porque o resultado estético que você busca é a tua capacidade de movimentar carga pelo maior número de repetições possíveis, ok? É basicamente isso. A hipertrofia acontece basicamente assim: fazer força por várias repetições. Para conseguir fazer força por várias repetições, você precisa de uma base, de uma estrutura muscular, de uma estrutura articular muito boa para aguentar essa sobrecarga. Então, essa fase de base, o foco é desenvolver força bruta e força estrutural. A força bruta, você basicamente atinge essas marcas. Você precisa supinar, fazer supino, uma repetição com o teu peso corporal. Isso é o mínimo, O básico do básico. Precisa fazer supino com, no mínimo, o teu peso corporal. Ah, Gabriel, mas eu peso 150 quilos. Lembra da fase de ajuste? Que tem um ajuste aqui, ó. O ajuste metabólico, que é perder gordura. Tu devia ter perdido gordura antes de entrar na fase de força. Se você não fez isso, volte para a fase de ajuste. Supino uma vez o peso corporal, um supino com qualidade, um supino sólido. Desceu, tocou no peito, contou 1, 2 e subiu, sem ficar tremendo, sem abrir cotovelo. Agachamento, 1,5 o teu peso corporal. Se eu peso 100 quilos, você precisa levantar 150 quilos para uma repetição no agachamento. Agachamento profundo, quebrando a paralela, peito estufado, sem arredondar as costas. Dessa forma, agachamento perfeito com 1,5 seu peso corporal. Levantamento terra, 2 vezes o peso corporal, sem fazer aquele movimento cagado, parecendo um anzol, tá? As costas têm que estar retinha, peitoral estufado, movimento padronizado. Uma vez com 2 vezes o teu peso corporal. Peso 100 quilos, é tua obrigação levantar 200 quilos no terra. Ah, eu não consigo, é muito para mim. Então perca peso. Simples assim. Força bruta. Mas para desenvolver essa força bruta, você precisa de força estrutural. E principalmente em 3 estruturas. Tá? Basicamente em 3 estruturas. Né? Se nós formos pensar aqui em corpo, em treinamento, essas são as estruturas fundamentais. Eu vou tentar dar um zoom, será que vai dar certo? Minha cintura escapular. Tá? Essa parte de cima, aqui, ó, tanto parte da frente quanto parte de trás, mas principalmente a parte de trás. Você precisa trabalhar toda essa musculatura. Sabe aquele exercício de manguito, né, que você faz, abrindo aqui assim para o lado? Ele é um dos exercícios que você tem que estar trabalhando. Ele trabalha os músculos mais profundos aqui dos ombros, tá? Mas você precisa trabalhar os músculos profundos aqui, ó, das costas também. Precisa trabalhar bastante romboide, bastante a parte do trapézio inferior. Tem exercícios específicos para isso. Então, alongue bem o seu peitoral e fortaleça bem essas musculaturas. Você precisa ter as costas fortes. Não sei se você já fez tiro de guerra, mas no tiro de guerra se falava peito para fora e barriga para dentro. Para você conseguir deixar o seu peito para fora e barriga para dentro, as costas precisam estar boas. Tá? Agora, cintura pélvica. Você não vai conseguir fazer um bom terra. Você não vai conseguir agachar pesado sem uma boa estrutura pélvica. Uma estrutura pélvica estabilizada. Esses são os músculos da frente e esses são os músculos de trás. Mas basicamente, você precisa fortalecer glúteo. Fortaleça bem o seu glúteo, principalmente naquele exercício de abrir, cadeira abdutora. Cara, faça muita cadeira abdutora. Você vai evitar de jogar o joelho para dentro no agachamento, você vai evitar de arredondar as costas no levantamento terra. Se não fortalecer essas 2 estruturas, esquece. Você não vai conseguir chegar naquelas marcas que eu citei. Daquelas marcas que eu citei para você. E por fim, conhecido por muitos, mas compreendido por poucos. Tá? É o seu core. O seu core é seu abdômen, mas não é só o abdômen. Tá? O core é o abdômen, parte da frente do abdômen, parte profunda do abdômen, você faz isso fazendo prancha, e a parte lateral do abdômen. Você desenvolve ele fazendo exercícios rotacionais.
E também, ó, os glúteos, como eu já citei para você, e a lombar. Tudo isso aqui é o core, então você precisa estar com isso fortalecido. Cara, se você tiver com essas 3 estruturas fortalecidas, fica muito mais fácil você atingir essas marcas aqui que eu citei para você. A partir do momento que você chegou nessas marcas de forma sólida, com bons exercícios, maravilha, você está preparado para ir para a próxima fase. Mas não pense, ó, voltando aqui, só fazer um adendo, não pense que isso aqui, para chegar nisso, você vai fazer só supino, você vai treinar pouco. Você vai estar treinando de 3 a 4 vezes por semana, com treinos completos. Você vai treinar ombro isolado também, você vai fazer bíceps, vai fazer tríceps, pode fazer panturrilha. Mas o foco de toda a estrutura precisa desenvolver isso aqui. O seu treino precisa te levar a essas marcas, ok? Independente de como vai ser o seu treino, ele precisa te levar a isso. E para chegar na força bruta, para desenvolver força bruta, você precisa desenvolver força estrutural. E a partir do momento que você finaliza a fase de base, você ganhou força bruta e força estrutural, você vem para a fase de construção. Essa fase de construção, ela é específica para o teu objetivo. Se o teu objetivo é estético, a ideia aqui é construir hipertrofia para o teu fim estético. Se o teu objetivo é ganhar performance em algum esporte ou para alguma atividade específica, a tua construção ali vai ser esse aumento na performance. Mas nunca, em hipótese alguma, você vai deixar de treinar força. Porque o treino de força, ele se caracteriza por levantar peso. Para você ser funcional, você precisa ter força. Para você ter hipertrofia, você precisa ter força. Então a ideia aqui, como eu já expliquei no começo, não é você isolar uma única característica, mas é você trabalhar várias características com foco em uma. Então aqui nessa fase de construção, você não vai deixar de fazer ajustes, fazer a manutenção dos ajustes que você já fez. Você não vai deixar de trabalhar ali, né, uma força estrutural. Né? No teu aquecimento, por exemplo, vou treinar peito, então eu faço uma força estrutural ali e faço um exercício na minha cintura escapular. Vou treinar perna, eu faço uma força estrutural para um exercício de glúteo, por exemplo. Você nunca vai deixar aqui de trabalhar as outras etapas, mas a ideia é dar ênfase na construção, tendo como plano de fundo, né, a fase de base, que é o teu ganho de força, e a fase de ajuste, que é a manutenção desses ajustes, para que você consiga, né, para que você não perca os ajustes que foram feitos até então. E nessa fase de construção, você precisa ter muito claro, ter muito definido, no caso, né, estético, você precisa ter muito definido quais são os seus músculos prioritários, para que a tua estrutura de treino ali, né, nessa fase de construção, ela privilegie esses músculos que você escolheu. Quero desenvolver peitoral, então vou treinar mais peitoral e menos perna. Quero desenvolver mais braço, vou treinar mais braço e menos outras regiões. Lembrando que, conforme eu disse no início também, a tua estrutura de treino, a tua programação de treino, ela deve ser baseada na tua rotina. Então eu quero dar mais ênfase em uma musculatura, só que eu preciso distribuir, né, essa quantidade de séries, essa minha priorização dessa musculatura nos dias que eu tenho disponível. Talvez aqui, né, por um pouco de ânsia de construir de fato, você acabe tentando fazer algo que está fora da tua rotina. Então eu preciso alertar para você que você se atente a isso, faça sempre uma estrutura baseada em algo que você consiga cumprir. O mais importante de tudo, de toda a estrutura de treino, é que você consiga cumprir ela do jeito que foi programado. E um ponto muito importante aqui, principalmente para você que vai trabalhar hipertrofia, trabalhar para fim estético, é encontrar o seu máximo e mínimo volume recuperável. Por exemplo, porque ao longo do tempo, você vai precisar aumentar a sua quantidade de séries, aumentar a sua quantidade de estímulo, certo? Então você vai aumentando, a cada 4 ou 6 semanas você aumenta um pouco as séries. Aumentei um pouco as séries, até chegar no seu limite. Pô, não consigo me recuperar mais disso aqui. Eu aumentei, estou fazendo 25 séries semanais e a minha carga que eu estou levantando acabou baixando. Então quer dizer que o seu corpo não se recuperou dela. Estou ficando muito dolorido, quer dizer que o seu corpo não se recuperou dela. Então esse é o teu máximo. Você descobriu o seu máximo, bateu no teto. E esse máximo você tira de 40% a 50%, que você vai ter o seu mínimo volume recuperável. E para que serve isso aqui?
Para quando? Dentro da fase de estruturação, de construção, certo? Para quando dentro da fase de construção, você mudar de objetivo, você mudar de músculos prioritários, você consegue fazer o teu mínimo volume de adaptação, certo? E fazer a manutenção dos seus ganhos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: treinei peito, dei foco em peito, 8 semanas, 10 semanas dando foco em peitoral. Beleza, desenvolvi o tanto que eu queria. Agora eu quero dar ênfase nas minhas costas. Eu trabalhei o peitoral com 30 séries máximas. Eu não consegui passar de 30 séries máximas. E o que eu vou fazer quando eu for treinar as costas? Eu posso reduzir essas 30 para 15, porque é o teu mínimo volume de adaptação. É o mínimo que o teu corpo precisa para continuar evoluindo. Então você dá ênfase, joga todas as séries para as costas e faz só 15 no peitoral. Conseguiu entender o exemplo, né? O máximo volume recuperável é o máximo que teu corpo consegue se recuperar. Como o nome é autoexplicativo, né? E 50% desse máximo volume recuperável é o teu mínimo volume de adaptação. É o mínimo que você precisa fazer para o seu corpo continuar progredindo. Porque a ideia, lembra, não é trabalhar de forma isolada. Quero desenvolver minhas costas, deixei de treinar peitoral. Não. Isso não existe, isso não acontece na realidade. Então, se eu quero desenvolver minhas costas, dar ênfase nas minhas costas, eu vou fazer o mínimo que eu posso para peitoral, para as outras regiões, para o foco ser de fato as minhas costas. Fica muito claro que precisa de tempo. Para você descobrir o teu volume máximo de recuperação, você precisa de tempo. Você precisa de tempo para ir progredindo e encontrar o seu volume, certo? Então, por isso, mais uma vez, não dá para você ficar se comparando semana a semana, mês a mês. Você precisa de pelo menos 3 meses para você fazer a comparação e ver se aquela estrutura de treino ela funcionou ou não para você. Uma dúvida que pode surgir: quanto tempo eu fico em cada fase? Isso vai depender. Por exemplo, na tua fase de ajuste, se a tua postura e o teu metabolismo está muito zoado, né? Se você está realmente com sobrepeso, né? Um sobrepeso excessivo, você vai ter que permanecer aqui por mais tempo. Se a tua postura está muito ruim, você vai ter que permanecer aqui por mais tempo. Tem pessoas que chegam quase prontas, né? Que em 3, 4 semanas já está com isso aqui resolvido. A partir do momento que você está com isso aqui resolvido, cara, aí é pau. Aí você constrói a sua base, bateu as suas metas aqui, aí você volta só para a fase de construção. Então, de forma geral, uma boa estrutura de treino, ela traz controle e previsibilidade. Você consegue saber exatamente o que você precisa mexer, o que você não precisa mexer, para o seu objetivo ser atingido. O exemplo que eu trouxe ali para você, eu sei qual é o meu máximo de peitoral, então eu consigo estipular o meu mínimo com a garantia que eu vou continuar evoluindo mesmo com esse mínimo. E a partir de tudo isso que eu falei, você consegue entender que o melhor exercício ele não faz muita diferença, que o exercício que você vai escolher, que o método que você vai estar escolhendo, tanto que você vai estar descansando, eles são peças que compõem o todo. Você pode fazer o melhor exercício, mas se você não tiver uma estrutura de treino, não vai funcionar, ele não vai ser o melhor exercício. Você pode fazer exercícios, né, dados como básicos, mas se você tiver uma boa estrutura de treino, você vai ter muito resultado. Então foque na estrutura de treino, se você quer realmente transformar o teu corpo, se você leva o seu resultado extremamente a sério, se você quer construir um corpo forte e sem gordura. Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, né, dá o like, se inscreve no canal e até a próxima.